Hoje, como que funciona essa regra de Spotify? Eu vou aqui trabalhar com o modelo de assinatura, Tá? Porque aqueles que usam o freemium é porque tem a verba de propaganda. Então, você tem a utilização, mas a cada tantas músicas aparece uma propaganda. Mas aquele que tem assinatura, né, que tem o acesso total, você tem a arrecadação do Spotify, que ele chama isso de royalty pool. Então, é toda a receita, né, que ele arrecada. E o que ele faz? Arrecadou esse valor, ele tira custo de tributos, provavelmente de taxas de cartão. Enfim, a gente não sabe bem ao certo quais são essas despesas que são descontadas desses 100%, mas o fato é que, do líquido, ele fica com 30%, o Spotify. Acho que qualquer plataforma está dentro dessa sistemática. Mas usando aqui o Spotify como exemplo, ele fica com 30%. O que ele faz com o restante? 58% ele vai mandar para o produtor fonográfico, que é aquele que produziu aquela música, aquele que foi o responsável financeiramente por construir, né, aquela nova gravação. 58% vai para ele. Ele, por sua vez, esse produtor fonográfico, ele tem um contrato com os artistas. Aí é uma coisa que, enfim, cada um vai ter negociação de contrato. Aí, o que acontece com os 12% restantes? 9% serão destinados ao UBEM. A UBEM é aquela União Brasileira de Editores Musicais. A UBEM, ela defende os interesses das editoras. Então, ela recebe esse valor, esses 9%, e ela faz a distribuição desse valor para as respectivas editoras. Entendi. Não são todas as editoras que fazem parte da UBEM, mas as majors, né, fazem parte. E o restante, esses outros 3%, é direcionado para o ECAD. Que é o que a gente chama de execução pública, pagamento de direitos autorais de execução pública. Né? Então, quando você tem um play numa plataforma, é como se você estivesse realmente tocando ali ao vivo. Né? Então, é feita a distribuição dessa forma. Então, 30 Spotify, 58 produtor fonográfico, 9 o compositor, né, que as editoras que vão receber, e 3% através do ECAD também para o compositor. Tá bom. É o direito autoral de execução pública. Gente, que conta, hein? Por isso que eu te digo que é muito complexo. Muito. Você tem que estudar muito para poder entender o que acontece. E é engraçado porque a gente estuda. Daqui a pouco aparece, você fala, nossa, eu achei que eu tivesse entendido, mas não é nada disso. Então, assim... Mas o entendimento simples é aquele mesmo, né? Quem tem mais execução quem tem mais play lá ganha mais, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque como é que eles vão fazer agora essa conta? A cada mês, eles vão pegar a quantidade de assinaturas. Então, eu tive lá uma receita de, 100 mil. Eu vou pegar esse valor total e eu vou dividir pela quantidade de plays que eu tive na plataforma inteira. Entendi. Aí aquele vai ser o valor do play. Então, a cada mês muda, porque você tem essa variação, né, de faturamento. De faturamento dos assinantes, Então, o valor do play ele vai depender de receita e de execuções que aconteceram na plataforma. E aí, o que ele faz? Ele seleciona você, como uma gravadora, por exemplo, você tem 10 músicas dentro do Spotify. Ele vai ver o quanto essas 10 músicas representam de todas as músicas que ele tem lá. Caramba. E aí você vai receber proporcionalmente a essas 10, né? Que é o market share. Então, é uma conta que é muito complicada. Super. É uma conta, Fernando, que não é transparente, assim, né? Esse é uma grande questão que o mercado da música discute muito, porque
Dizem que é assim, mas não há realmente uma transparência total para saber se realmente é. Mas o fato é que a gente tem que trabalhar com os dados que estão, né? Enfim. Não, e resumo da história, para quem é mais jovem, né? Antigamente era venda de disco, porcentagem da gravadora, porcentagem do compositor, divide a banda e pronto, e acabou, né? Era assim, exatamente, muito mais fácil. Claro que muito mais difícil por uma série de outras coisas. Agora a gente vivendo nessa época, a gente vê as dificuldades, que era assim, o custo de distribuição, né, que era o caminhão que levava, né, para uma empresa de varejo vender. Então tinham esses outros desafios, mas eu acho que a experiência era muito gostosa, né, porque a gente ouvia música. Eu que coleciono vinil ainda, nossa. É mesmo, é uma delícia, esse negócio de você pegar o encarte, ver quem participou, quem fez a capa. Sim, quem fez a capa. Não era uma coisa que era importância da capa hoje em dia, né? Então, quase nada. Nada, né? porque ela é desse tamanhico, né? Então, a gente coloca a capa original também. E agora todos os designers terão também os respectivos créditos, porque é muito importante você saber, né, quem fez. Tem capas que são icônicas, né? Sim. Então, isso fazia parte daquela experiência que a gente tinha. Dá pra dizer a diferença, tipo, na época do CD e do vinil, o artista ganhava X vezes mais do que ganha hoje? Como que é tem essa comparação? Já foi feita, Maria Rita? Eu acho que tem, sim. Eu não sei te dizer exatamente em termos percentuais quanto que isso... Mas ganhava mais com disco ganhava mais, sem sombra de dúvida. Até porque hoje, Fernando, qual que é a grande dificuldade? Você tem uma quantidade imensa de músicas sendo lançadas toda semana. Então é muito difícil você conseguir aparecer nesse mar de coisas. Nossa. Então, assim, as coisas são muito mais rápidas, né? Elas duram menos tempo. As gravadoras, as produtoras têm um custo alto de divulgação daquela música. Então, os lançamentos hoje são bastante custosos. Sim. E hoje, com a diferença de que você ainda tem mais uma figura dentro da cadeia da música, do áudio, que são as distribuidoras, né? Que elas também pegam uma fatia desse valor total, né? Da arrecadação. Hoje você não sobe uma música diretamente nas plataformas. Você precisa de uma distribuidora para fazer isso. Então, assim, é diferente. Agora, claro que quando você tinha a venda física, você tinha um custo que era muito mais concentrado, vamos dizer assim, a gravadora. Então, você ia lançar 14 músicas, por exemplo, num disco, as gravadoras trabalhavam 2 músicas. Ia para o rádio, né? Ia para o rádio, é dali que a música corria. Hoje, não. Hoje você tem que ter um custo para cada música que é lançada. Porque é difícil hoje você ter um artista... Porque, teoricamente, ela tem o mesmo peso, né? Exatamente. Né? Você não tem uma música de trabalho, né? Que é o que a gente falava antes. Então, assim, o custo para essa divulgação acaba sendo maior, né? Então, o desafio de fazer as músicas entrarem numa playlist, por exemplo, é muito maior.